queridos alunos do primeiro ano, a prova de vocês agora será cobrado o tema de histologia, sendo abordados tópicos de tecidos epiteliais e tecidos conjuntivos. Gente, histologia, como o próprio nome já sugere, é o estudo de alguma coisa. Sempre logia significa estudo. E isto significa tecido. Ou seja, a histologia é um ramo da biologia que procura estudar os tecidos que formam o nosso organismo. Os organismos também, animais, é claro, de uma forma geral, todos eles vão apresentar tecidos, que é uma característica básica da maioria dos animais. E quando nós falamos em tecido, eu até coloquei uma definição, seria um conjunto de células que tem o mesmo objetivo, praticamente a mesma função em um organismo que é pluricelular. É claro que não tem jeito da gente estudar a histologia de organismos unicelulares, visto que um tecido é um conjunto de células. Logo, todo organismo pluricelular é que vai ser estudado aqui por nós na histologia. E quando a gente fala de um tecido, o tecido ele basicamente é uma organização celular onde todas elas vão cumprir o mesmo papel no organismo. Por exemplo, se você pensar que o tecido epitelial, ele pode ser de revestimento ou pode ser glandular. Então, as células do tecido epitelial de revestimento, todas elas têm por função o revestimento corporal. Você vai ver aqui comigo que pode ser tanto externo quanto interno. Agora, quando é um revestimento, por exemplo, interno, as células podem até mesmo ter uma função um pouco mais específica do que aquelas envolvidas no revestimento externo. Já, por exemplo, outros tecidos, como o próprio tecido sanguíneo, que é um tipo de tecido conjuntivo, as células em geral estão envolvidas com o transporte de substância, com a defesa do nosso organismo contra patógenos. Se a gente analisar, por exemplo, o tecido adiposo, que é um tipo de tecido conjuntivo, todas as células envolvidas no tecido adiposo têm a mesma função, que é a reserva de energia sob a forma de gordura. As células do tecido cartilaginoso do ósseo estão envolvidas com a questão da sustentação do nosso organismo. Então, voltando àquele conceito, tecido é um conjunto de células adaptadas à mesma função, à mesma especialidade, tem o mesmo objetivo no nosso organismo. E aqui eu classifiquei de uma forma bem geral os exemplos de tecidos que nós encontramos no nosso organismo. Por exemplo, tecido epitelial, que como eu disse, pode ser tanto externo quanto interno, sempre revestindo as estruturas do nosso organismo. Tecido conjuntivo, que na verdade envolve uma série de tecidos. Existe o conjuntivo propriamente dito, aquele que conecta outros tecidos, porque, por exemplo, todo tecido, quando recebeu esse nome de conjuntivo, é porque ele faz a conjunção entre outros tecidos, ele faz a união. Só que existem tecidos conjuntivos que, além dessa função de conjunção, de união, eles podem apresentar funções específicas. Como, por exemplo, no caso do tecido conjuntivo adiposo, armazenamento de gordura. Cartilaginoso e ósseo, sustentação, formação de algumas estruturas. No caso do cartilaginoso, por exemplo, a prevenção de certos impactos, entre osso, por exemplo, quando a gente se locomove. No caso do sangue, o transporte de substâncias, a defesa do nosso organismo contra bactérias, vírus, protozoários, fungos, que podem ser organismos patogênicos. Agora, além dos tecidos epiteliais e conjuntivos encontrados no nosso organismo, nós temos também o tecido muscular, que a partir de contrações promove as suas funções, e o tecido nervoso, que é para a integração dos demais tecidos, dos demais órgãos e sistemas corporais. Agora, uma coisa interessante é o seguinte, no caso do tecido epitelial, ele é sempre avascular, ou seja, não há vasos sanguíneos. Então, quem faz a nutrição do tecido epitelial é sempre o tecido conjuntivo. Analisando a organização da pele, que é o maior órgão do nosso corpo, e eu já citei para vocês em sala que a pele sozinha ela pesa em torno de 3 a 4 quilos do seu peso. Na pele nós temos a primeira camada sendo formada pelo tecido epitelial, que nós chamamos de epiderme, e logo abaixo existe a derme, que é formada de tecido conjuntivo propriamente dito. É muito importante você entender que a derme, através de uma placa de proteínas que existe entre os dois tecidos, chamada de lâmina basal, passa tanto nutrientes quanto oxigênio para o tecido epitelial, visto que, como as células do tecido epitelial são vivas, é claro, elas precisam também receber glicose, oxigênio e alguns aminoácidos para ter metabolismo. E quem faz a nutrição do epitelial é sempre o tecido conjuntivo, por isso que ele sempre está associado ao tecido epitelial. O tecido epitelial, quando externo, no nosso corpo, formando a epiderme, ele pode ser queratinizado, ou seja, a queratina ela é formada pela deposição de células velhas, que progressivamente vão sendo liberadas do nosso organismo. Essas células velhas morrem e impregnam a nossa pele com a queratina, que é uma proteína altamente hidrofóbica, ou seja, não gosta de água. Qual que é a grande importância disso? Isso evita com que o meu organismo se desidrate tanto e evite também que eu, em um meio aquático, ganhe grandes quantidades de água. Fazendo uma contextualização, a partir do momento que os animais vertebrados foram migrando para o ambiente terrestre, a partir dos anfíbios,
Quando surgiram os répteis, eles têm uma característica exclusiva em relação aos anfíbios, que é uma pele muito mais grossa, que faz com que eles sejam muito mais adaptados ao meio terrestre do que os anfíbios, cujo até o nome já sugere, né? Anfíbio, um indivíduo que tem vida dupla, ambiente aquático e ambiente terrestre ao mesmo tempo, porque ele ainda não é completamente adaptado ao ambiente terrestre. Um dos motivos para isso é a pele muito fina, que facilmente desidrataria o corpo de um sapo, por exemplo, que é um dos melhores exemplos de anfíbios. Agora, queridos, além disso, as células do tecido epitelial, elas, quando, né, tanto de revestimento, quanto também no caso as glandulares, existe um pouco espaço entre elas. São células normalmente muito próximas entre si, havendo uma pequena quantidade de matriz extracelular entre elas, o que já não acontece no tecido conjuntivo, em que as células são mais espaçadas, havendo uma grande quantidade de matriz extracelular formada basicamente por água, sais minerais e proteínas. E aqui eu fiz uma pequena relação, onde eu coloco para você o seguinte: tecido epitelial pode ser de revestimento, tanto externo quanto interno. Agora, quando o tecido epitelial ele é de revestimento externo, ele está envolvido com as funções de revestimento, é claro, de proteção e também, às vezes, de secreção, considerando que na nossa pele existem várias glândulas, né, que também são estruturas de origem epitelial. Agora, quando o tecido epitelial ele é de um revestimento interno, normalmente ele reveste por dentro estômago, intestino delgado, intestino grosso, e ele está mais relacionado com a função de absorção de substâncias. E lembrando bem que a queratina que eu estava citando vai aparecer, claro, no tecido epitelial, que é de revestimento externo, jamais no de revestimento interno. Por quê? Imagina só, se o seu intestino tivesse queratina por dentro, água e sais minerais não poderiam ser absorvidos, visto que a queratina é uma proteína hidrofóbica. Já repararam o que acontece com a ponta do dedo de vocês quando fica muito tempo imersa a água? Você vê que a ponta do dedo, né, ela sempre enruga justamente pela retração da queratina na presença de água, visto que é uma proteína hidrofóbica. Agora, o tecido epitelial ele também pode ser glandular. Glândula é sempre uma estrutura que secreta alguma substância. E essa secreção é sempre algo útil para o organismo. Por exemplo, ó, as glândulas elas podem ser exócrinas quando liberam seus produtos, suas secreções dentro de cavidades corporais, como acontece no caso das glândulas salivares, que liberam a saliva, que é uma secreção imprescindível para o início da digestão dos carboidratos, por exemplo, e libera isso na nossa cavidade bucal. Lá no intestino, existem também glândulas chamadas de caliciformes, que liberam uma espécie de muco que facilita o trânsito intestinal. Mas note que elas são consideradas glândulas exócrinas porque estão liberando seus produtos em cavidades corporais. Agora, as glândulas mamárias, que produzem leite, as glândulas sudoríferas ou sudoríparas, que produzem e liberam suor, e as glândulas sebáceas, né, presentes na nossa pele, liberando óleos para evitar rachaduras na pele, como secretam seus produtos para fora do corpo, elas são também classificadas como glândulas exócrinas. Agora, além das glândulas exócrinas, o tecido epitelial pode formar glândulas que liberam seus produtos sempre na corrente sanguínea. E sempre quando a comunicação envolver a presença do sangue, a gente chama de comunicação endócrina. Por isso também o termo endócrino. Também você pode relacionar com o seguinte: no caso de uma glândula endócrina, ela não vai liberar os seus produtos para fora do corpo, e sim diretamente na corrente sanguínea. E sempre o produto de uma glândula endócrina, como por exemplo a hipófise, que é uma glândula na base do cérebro que regula por meio dos seus hormônios diversas funções corporais, a tireoide, que controla o metabolismo celular, secretando os hormônios T3, T4 e calcitonina na corrente sanguínea. As paratireoides, 4 glândulas, ficam atrás da tireoide, secretando um hormônio muito importante para o metabolismo do cálcio, que é chamado de paratormônio. Acima dos rins, nós temos também glândulas, né, chamadas de suprarrenais, que atuam como glândulas endócrinas, liberando cortisol, adrenalina, aldosterona e até mesmo testosterona na corrente sanguínea. Nós temos também o pâncreas, que é muito importante pela secreção de insulina e também no caso, né, do glucagon, que são hormônios que trabalham com o metabolismo da glicose. Porém, no caso do pâncreas, não sei se você lembra disso, ele é uma glândula chamada de mista, visto que ele tem uma função que é endócrina pela liberação de hormônios chamados de insulina e glucagon, mas ele também atua liberando o suco pancreático na cavidade intestinal. Então, para não haver a confusão, né, porque, por exemplo, dessa forma o pâncreas ele atua como exócrino e endócrino. Por isso existe uma outra classificação. Pâncreas, testículos e ovários são órgãos que ao mesmo tempo atuam como glândulas do nosso organismo e podem ser exócrinas e endócrinas ao mesmo tempo. Quando uma glândula tem os dois papéis, a gente chama de glândula anfícrina, ou então, o termo que eu mais gosto de utilizar, que é glândula mista, para você lembrar que ela é exócrina e endócrina ao mesmo tempo. Por exemplo, ó,
No caso do pâncreas mesmo, libera o suco pancreático no intestino, uma cavidade corporal, função exócrina, insulina e glucagon na corrente sanguínea, função endócrina. No caso dos testículos, libera espermatozoides para fora do corpo, função que é exócrina, mas libera o hormônio testosterona, o hormônio sexual masculino, na corrente sanguínea do homem. No caso do ovário, libera os óvulos na tuba uterina, que nesse caso é uma cavidade corporal, mas produz os hormônios tipicamente femininos, sendo o estrogênio, responsável pelas características sexuais das mulheres, e a progesterona, que é muito importante para a manutenção da gravidez. Esses dois últimos hormônios, estrogênio e progesterona, claro, por serem hormônios, são liberados na corrente sanguínea. Por isso que essas glândulas, elas são mistas, ok? Agora, gente, o tecido conjuntivo, lembre-se que as células são mais esparsas, há uma grande quantidade de matriz extracelular e uma das coisas mais importantes, o tecido conjuntivo possui fibras. Uma delas sendo o colágeno, uma proteína altamente resistente à tração, que garante firmeza à pele, e a elastina, que pelo próprio nome, como já fala, né, dá elasticidade aos tecidos corporais. E outra coisa, o tecido conjuntivo propriamente dito, ele pode ser encontrado formando a derme, que é a segunda camada da pele, aquela imprescindível para a nutrição do tecido epitelial. A cápsula externa de órgãos, normalmente os nossos órgãos apresentam vários tecidos. Uma vez que, por exemplo, conjuntos de células formam um tecido, conjuntos de tecidos formam um determinado órgão, e conjuntos de órgãos que têm o mesmo objetivo do organismo são organizados formando um sistema. Então, todos os nossos órgãos, eles têm uma variedade de tecidos na sua composição. E uma delas é o tecido conjuntivo, que faz um revestimento externo do órgão, oferecendo maior proteção. E o tecido conjuntivo pode ser encontrado também formando tendões e ligamentos. Qual que é a grande diferença? Esses dois tipos de tecidos, eles têm uma grande quantidade de colágeno, que é aquela proteína que garante firmeza. Visto que, para possibilitar movimentação e deslocamento de um organismo, os tendões fazem a comunicação entre o tecido muscular e o tecido ósseo, ou seja, liga músculo a osso, enquanto os ligamentos fazem a conexão entre dois ossos ou mais em uma articulação. Lembrando que tendões e ligamentos são estruturas de tecido conjuntivo e por isso que faz essa ligação. Se você reparar bem nesse conceito, tendão faz a ligação entre músculo e osso. Ligamentos entre dois ou mais ossos, ou seja, o conceito de tecido conjuntivo veio à tona mais uma vez. É todo e qualquer tecido que faz a conjunção, a conexão entre outros tecidos corporais, além de fazer a nutrição do tecido epitelial. Muito obrigado, gente!